Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fique conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, graça e paz. Graça e paz. Hoje o nosso tema é Seguindo o Exemplo de Jesus. E o nosso texto está lá em segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, do verso 8 ao 13. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então veio uma voz do céu dizendo: Você é meu filho amado, em você eu me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Amados, é interessante percebermos esse texto, entendemos que seguindo o exemplo de Jesus é algo muito importante para mim, para você, para nós todos. E é interessante percebermos que alguns irmãos dizem que foram visitados pelo Espírito Santo em momentos difíceis e especiais nas suas vidas. Contudo, o Espírito Santo não quer apenas nos visitar. Sim, ele quer habitar em nós e fazer algo sobrenatural em nossas vidas. O maior exemplo de nossas vidas, e o maior exemplo a perceber e ser seguido está em Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Filipenses, capítulo 2, versículo 7, percebemos algo muito importante da parte de Jesus para mim e para você, que diz assim: mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Percebemos que para nós se enchermos, precisamos se esvaziar de nós mesmos. Se esvaziar de nós mesmos é algo que o Senhor, ele deixa muito claro, quando ele também diz, o próprio Jesus, o nosso Senhor, ele diz: olha, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é algo muito importante e que nós precisamos observar. E às vezes nós deixamos passar despercebidos. E percebemos que, como ser cheio do Espírito Santo, o Senhor se esvaziou para se encher. E Ele é o maior exemplo para mim e para você. Quero destacar o livro de Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8, diz assim: Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisas algumas do Senhor. E alguém que tem a mente dividida, ele é instável em tudo o que faz. Então, queridos, nós percebemos que nós precisamos ter firmeza, precisamos saber quem somos e precisamos também se encher do Espírito Santo, precisamos se esvaziar. Então, precisamos ser firmes na presença do Senhor. Precisamos ouvir a voz de Deus. Versículo 11, percebemos que Jesus e todos que estavam ali presentes ouviram a voz de Deus, dos céus. Uma voz dos céus, naquele momento que Jesus se batizou, uma voz veio do céu dizendo que ele era o Filho amado. É uma das primeiras características do homem e da mulher que é cheio do Espírito Santo. Ele começa a ouvir a voz de Deus, começa a ouvir a voz do Espírito. E todo cristão que é cheio do Espírito Santo, tudo que faz, ele é direcionado pelo Espírito Santo. Nós precisamos observar isso em nossa vida. Precisamos observar isso com muita firmeza em nossa vida. Sabe, queridos? Precisamos ficar atentos ao que o Senhor, o Espírito Santo, está falando conosco. Fique atento. O que o Senhor está falando contigo? Preste atenção.
precisamos também observar no versículo 11, dando continuidade no versículo, precisamos entender que a voz disse: Tu és o meu filho amado. Uma nova identidade de filho. E percebemos que isso é uma característica de quem verdadeiramente conhece Deus, tem experiências com o Espírito Santo, conhece Deus de uma profundidade muito grande. Percebemos que naquele momento Jesus era conhecido como um bom rapaz, trabalhador, filho de Maria, filho do carpinteiro José. Além de tudo isso, ainda era respeitado por ser da descendência de Davi. Mas a partir daquele momento, Jesus passou a ser notado como filho de Deus, Tiago. Que coisa linda. Maravilhoso. Ao sair daquela água, Tiago, Jesus começou seu ministério na terra, nos mostrando e sendo cheio do Espírito Santo. Isso é algo que nos chama atenção. Às vezes nós precisamos observar as Escrituras de uma forma muito profunda. Jesus, então, se batizou e ele foi cheio do Espírito Santo. João Batista estava ali estrategicamente, à beira daquele rio, e ele esperava as pessoas ir lavar as roupas, as louças, tomar banho, sabe? Ele ficava ali estrategicamente. Para quê? Para pregar a palavra do Senhor. Sempre que ia alguém no rio, então João Batista pregava o arrependimento. E Jesus ali, então, para se cumprir as Escrituras, chegou. E percebemos que é algo assim que comecei a criar em minha mente, em meu coração. Imagina as pessoas quando se batizavam, eles saíam dali molhados e as pessoas pela rua viam eles molhados e provavelmente diziam: olha, aquele dali se batizou, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu dos seus pecados. Então era notório algo que acontecia, um batismo para o arrependimento. E nós precisamos observar isso na nossa vida. Quantas às vezes de nós se batizamos e continuamos nas mesmas práticas, praticando as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas. Mas o Senhor, Ele nos chama a atenção, nos mostrando de uma forma muito clara que nós precisamos realmente se arrepender, Tiago. Se arrepender e voltarmos ao Senhor. O Senhor nos chama a atenção. Percebemos no versículo 11 ainda que o Senhor fala de uma forma muito linda. Olha só, queridos, presta atenção. Versículo 11 diz: em ti me comprazo. Deus tem prazer em você? O Senhor Deus estava dizendo a Jesus: em ti me compraz, em ti me alegro. Em ti eu me alegro, eu tenho prazer na tua vida, meu filho. E você, como filho, o Senhor pode dizer a ti: eu me alegro em ti? Sabe, queridos, é algo muito interessante que precisamos observar, que quando temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós temos prazer em Deus e Deus tem prazer em nós. Muito interessante isso. Salmos capítulo 33, versículo 13, diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. O Senhor está vendo tudo que nós fazemos. E principalmente nós que somos filhos. O Senhor está nos observando. E o Senhor nos chama para Ele. Tem muitas coisas, queridos, que desagradam a Deus em nossa vida. Tem muitas coisas. Mas o Senhor, Ele espera que nós voltamos para Ele, se arrependemos, e Ele olhará para mim e para você e vai dizer: em ti me alegro. Você me dá prazer. Você me dá prazer. Sabe, Tiago, isso é algo muito, muito lindo que nós precisamos entender, né? E precisamos entender que a palavra do Senhor no versículo 12 também nos traz à memória algo interessante. Vai dizer: logo o Espírito impeliu para o deserto. E Jesus então foi para o deserto. E o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Queridos, isso é muito sério. Às vezes, mesmo sendo cheios do Espírito, cheios do Espírito Santo, nós vamos ter batalhas. Vamos ser provados. Mas o Senhor estará comigo e com você. Né, Tiago? Amém, pastor. E essa parte é muito interessante para a gente refletir, né? Que o primeiro passo é o quê? Ser cheio do Espírito Santo, para a gente vencer as tentações, né? Jesus foi tentado no deserto, né? E quantas tentações nós passamos diariamente? Mas então, para a gente ser vencedor, nós precisamos ser o quê? Ser cheio do Espírito Santo.
Para você que quer ser um vencedor nas suas batalhas, no meio do deserto, para você sair, assim como Jesus saiu do deserto vencedor, nós precisamos então, Jesus se revestiu de poder. Jesus foi revestido do poder do Espírito Santo, e então o Espírito aqui diz que ele foi impelido, né? Foi levado pelo Espírito para ser tentado, né? Então nós precisamos então revestir do Espírito Santo para vencer as nossas tentações, amém? Outra coisa que nós precisamos também observar, pastor, é que nós devemos ter uma vida de consagração com Deus, né? Nós precisamos ter uma vida de consagração, irmãos, na oração, no jejum, na leitura da palavra. Tudo isso vai mostrar, como o pastor disse aqui, a sua identidade de filho, né? Comprovar que você é cheio do Espírito Santo. Você precisa ter uma vida de consagração ao Senhor, né? E nós aprendemos aqui com Jesus que ele venceu pela palavra, né? Então, precisamos urgentemente debruçar na palavra de Deus, né? Pedir o auxílio do Espírito Santo para que nos traz luz do conhecimento da palavra de Deus, nos traga revelação daquilo que Deus quer falar para mim e para você, né? Deus ele fala através da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa para nossas vidas e Jesus mostra isso, né? Como o tema que fala que nós precisamos urgentemente aprender com Jesus, seguir Jesus para ser cheio do Espírito Santo. Então ele entendia da palavra, ele tinha a revelação da palavra de Deus e por isso ele venceu Satanás lá no deserto, né? E para a gente aqui observar no verso 13, né? A palavra vai dizer o seguinte: estava com as feras e os anjos serviam, né? Então ali havia uma batalha, irmãos, né? A nossa vida diária é uma luta constante, a nossa carne contra o espírito, diariamente é uma batalha. E nós precisamos vencer. Satanás, o mundo espiritual está aqui. E como que eu venço o mundo espiritual? É na oração, é no jejum, né? na prática da leitura da palavra, porque eu venço primeiramente no mundo espiritual, né? Então eu preciso buscar esse mundo espiritual, dizendo que sendo revestido do poder do Espírito Santo, para a minha vida, para a sua vida. Se você tem uma luta na sua vida, você precisa então primeiramente aos pés de Jesus, aprender com Jesus, entendendo que há uma batalha espiritual. Você vencendo na batalha espiritual, você vai ter uma vitória no mundo natural. Amém? Glória a Deus, Tiago. É interessante observarmos, né? Os anjos o serviam, né? Isso é muito importante. Percebemos que quando nós tomamos a identidade, né, se arrependemos e nós, mesmo cheios do Espírito, vamos para o deserto ou passamos por dificuldades, provas, batalhas, percebemos que o Senhor, Ele guarda-nos, Ele nos protege, né, Tiago? Percebemos que os anjos guardavam o Senhor. Se você é filho, se você é filha, o Senhor vai acampar anjos ao teu redor. Você será guardado pelo Senhor. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, crer no Senhor Jesus. A palavra vai dizer em Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Vai? Então, o Senhor está cuidando de ti. Se você vai herdar a salvação, o Senhor te guardará. Você é do Senhor. Aceite a sua nova identidade. Você é filho de Deus. O Senhor está querendo ter algo muito sério contigo, um relacionamento sério contigo. Deus enviará anjos para te guardar em momentos difíceis, porque Ele é o nosso Deus fiel e verdadeiro. Não se preocupe, com Deus as batalhas ficam mais fáceis. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos por esse momento, papai, momento de reflexão da tua palavra. E eu quero, meu Deus, nesse momento, pedir ao Senhor Espírito Santo que o Senhor abençoe, papai, cada vida, Senhor, que estará, meu Deus, ouvindo essa reflexão, que eles sejam revestidos e que criem em seus corações, meu Deus, uma vontade de se encher do Espírito Santo. Amém. E eles comecem a ter experiências com o Espírito Santo, Pai. É no nome de Jesus, meu Deus, que nós oramos e abençoamos cada lar e cada família, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra oportuna.